O que tu diria pro seu João hoje, completando 50 anos de estrada? Olha, quem viveu tanto junto com esse homem, porque eu vivi muito com esse homem, o que eu diria pro seu João? Joãozinho, parabéns pela coragem de querer abrir uma loja de sapato numa cidade tão pequena e sem conhecer nada. E nesse momento que o João decidiu isso, e a mãe, ele conseguiu enxergar, na época, uma brecha no mercado. Não tinha loja de sapato. Tanto que quando a gente voltava com aquele chevetinho das fábricas do feminino, era ser uma mulherada na loja que era uma loucura. Tu te imagina, 50 anos atrás, 49, já estava bem formadinha as coleçõezinhas e tal, e muita novidade. E te imagina a alegria do povo em ter as coisas na cidade dele. Estamos aqui em Paraí, Rio Grande do Sul, onde tudo começou. Aqui, nesta porta, é onde foi aberto a primeira loja de sapato. Na época, nós italianos falávamos La prima loja de scarpe. Então, aqui onde tudo começou. Eu sei que o primeiro calçado que eu comprei lá foi lá na salinha, na sala que era alugada das irmãs, né? Eu comprei esse calçado e eles me atenderam maravilhosamente bem. E a gente sempre, quando precisava, nós íamos lá, né? Toda a minha família, né? E sei, porque antes o que tinha que fazer? Ir nas outras cidades, as cidades vizinhas, porque aqui não tinha loja de calçado. Quando começamos em 1976, com meu pai e minha mãe era professora, meu pai taxista, eles começaram essa loja. O irmão mais velho, José, é que ficava atendendo aqui e a gente ajudava eles no fim de semana. Então, no fim de semana, a gente vinha sexta de tarde, ao sábado e aos domingos de manhã a gente ajudava. Isso com 16 anos. A gente já estava aqui ajudando os pais, ajudando o meu irmão na loja. Nesse primeiro momento, eu ajudava, mas a gente tinha meio turno de aula e depois nesse outro meio turno daí a gente ajudava na loja. Daí era vender, né? Tinha que aprender a vender de qualquer jeito. Sempre tu tem uma ambição, né? Tu quer ir buscar alguma coisa, mas na verdade a gente entendia, mas não entendia direito, né? Mas tinha que trabalhar, alguma coisa tinha que fazer. E na época meus pais, a minha mãe licionava e o meu pai tinha táxi, fábrica de tela. E daí eu acho que foi uma forma que eles pensaram para a gente conseguir trabalhar e fazer alguma coisa. E daí a gente foi se familiarizando com isso e a gente gostou, todo mundo gostou. Acho que a gente teve isso nato mesmo, e esse carisma de atender clientes, de conviver com pessoas. E a loja foi nascendo, foi aumentando aos pouquinhos a clientela. E aqui tinha uma particularidade diferente de muitos pontos de venda nossos hoje, que aos domingos a concentração era muito grande na missa e a gente abria esta loja nos domingos de manhã e atendíamos o pessoal que vinha fazer compras depois da missa. E o domingo de manhã ele era muito importante, às vezes vendia mais em 1 hora depois na missa do que a segunda inteira, porque o povo estava aqui. Então a gente abria e atendia a nossa clientela lá no comecinho, aos domingos de manhã. Hoje, quem abre os domingos é shopping. A gente nasceu abrindo os domingos aqui nessa porta em Paraí, Rio Grande do Sul. Se você pegar e observar aquela foto deles, foi no primeiro prédio feito em Paraí. Na primeira loja, quando foi aberta no nosso prédio. Olha a alegria do semblante da mãe, olha a felicidade do pai. Então, para eles, ali era, como é que se diz, sem dúvida a maior conquista da vida deles. O que o seu João falou? Que ele disse que a loja fosse numa propriedade dele. E construíram um prédiozinho, né, que foi um dos primeiros que surgiram aqui na cidade. E ele disse, e a gente ocupou
praticamente todo o material oriundo de Paraí, desde material de construção e assim por diante, mão de obra, tudo com gente de Paraí. Ele diz, porque vamos investir em Paraí. É aí onde começou a primeira loja própria nossa, prédio construído pela gente. Em cima, dá para ver aqui, ó, tem 2 apartamentos à frente e 2 nos fundos. Era pai, mãe e 4 filhos, José, Miriam, Elias e Davi. E o pai, quando fez esse projeto, ele construiu pensando que os 4 filhos iriam morar aí. Aí ele fez uma casa para cada um. Então a primeira obra foi construída com esta ideia de que os filhos morassem todos juntos. A dona Auxília e o seu João, eles tinham muito orgulho mesmo das lojas deles. E eles começaram assim com as economias assim medidas e foi evoluindo. Então eles tinham muito orgulho, muito amor por essas lojas. Então o que aconteceu no começo foi uma construção muito lenta, muito sofrida, de muitas viagens, de muitos porta-malas de Chevette cheio, sem banco, né, para caber um pouquinho mais e depois ir evoluindo de carro, aumentando os espaços. Mas a gente nunca teria noção de ter chegado onde chegou, sob hipótese alguma. E também, vamos dizer assim, a gente também nunca traçou como meta, quero isso, quero aquilo, quero tanto. A gente foi fazendo o que pôde, com as forças que pôde. Eu não tenho dúvida que nesses 50 anos passaram-se muitas pessoas aqui, muita gente qualificada, muita gente que trabalhou muito, cresceu muito, se transformou, se construíram aqui. Eu diria assim, obrigado, mas obrigado é pouco. Tu não tem como pegar cada pessoa que passou, quanto tijolinho ela colocou, quanto somou, porque todos hoje, nós, 730, e todos que passaram, são milhares, todos construíram, todos somaram, todos significaram. E tenho certeza que foi uma luta grande, tenho certeza que foi uma dedicação muito grande de muita gente para a Regla ser o que é. A Regla foi construída por um exército de gente de valores, de guerreiros. E fazer parte de tudo isso, saber que tu ajudou de alguma forma, tuas mãos participaram, né, de determinado momento, na ajudar essa construção, de seguir aqui em 50 anos, a gente vê toda a história lá atrás de como começou, saber que nessa trajetória tuas mãos estiveram ali ajudando a somar, a ter feito algo, às vezes talvez por menos que, né, pequeno que tenha sido, mas é uma sensação incrível. Eu digo que nós somos um horizonte, assim, de tão grandes, mas somos um ninho pequeno ao mesmo tempo. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Quando tu precisa que tenha um ninho para te acolher, tu tem. Mas ao mesmo tempo, a Regla, ela é um horizonte imenso de oportunidades, de produtos, de tudo. Se abriu uma oportunidade para mim, em poder fazer parte da empresa. E desde novo, eu não sei se foi pela confiança do Elias, o que ele viu em mim, mas ele sempre me deu muita responsabilidade, mas sempre confiou. Então eu vejo assim que isso sempre me marcou muito. Mas eu acredito que o segredo é amar o que faz. Né, a gente manter o brilho, né? As pessoas perguntam também de vez em quando como é que tu consegue manter o brilho nos olhos, né? Porque a gente está no lugar certo. Eu me sinto no lugar certo, eu me sinto fazendo um trabalho importante. A Regla para mim é a minha vida, a minha família. Eu não me imagino fora daqui, sabe? Eu venho com amor, eu estou toda aqui. A minha vida é estar aqui. Eu sou apaixonada por tudo isso. É transformador a gente ter uma empresa que está do teu lado, que te acolhe. Fui acolhida lá atrás, há 17 anos atrás. A empresa, ela representa a família
A empresa, ela representa amor. E eu estava dando um passo muito importante na minha vida pessoal. Eu fico até emocionada porque naquele momento era aquilo que me importava. A empresa era importante, sim, mas o meu filho era a minha prioridade naquele momento. A empresa viu isso e me ajudou. Porque acho que quanto mais unido a gente está, a equipe, grupo, mais resultado a gente consegue e fica muito mais prático trabalhar. E eu vejo que a gente consegue muita coisa quando todo mundo está unido e está com um objetivo, mas também tá feliz. Eu percebi que a Regla não era só um lugar onde a gente vem, bate ponto e vai embora, quando a vida nos pôs situações mais difíceis, né? Foi um momento que eu fiquei doente, né? Eu tive câncer e a empresa me passou muita segurança, muito apoio. Então foi um apoio muito essencial na minha vida, porque foi o momento mais difícil da minha vida. Se você está cercado de pessoas com, primeiro lugar, valores, princípios e que tenham a vontade de dono em fazer o setor delas, eu te diria que é um orgulho. Eu vejo por mim, eu nunca imaginei ser gerente. Eu fiquei muito tempo da minha vida achando que eu não tinha capacidade. Ai, será? Será que eu sou capaz? Será que eu não sou? E hoje, vendo toda essa evolução, toda essa superação, agora em maio eu fecho 16 anos de Regla. 16 anos, 4, já estou indo para 5 aqui em Nova Prata. É um orgulho tão grande e tudo que eu tenho, financeiramente, minha casa, minha família, meu caro, eu conquistei na Regla. Eu saí de uma adolescência a uma vida adulta dentro da Regla, então eu te digo que todo o conhecimento e tudo o que eu aprendi para poder me tornar um independente, um adulto, foi na empresa. Ver as pessoas crescerem, desenvolverem, ver a pessoa se transformar, e olhar um pouquinho para trás e ver gente que já criou família inteira, construiu casa, fez filhos, pagou faculdade de medicina para filho, e ver que a empresa conseguiu ajudar nisso tudo. Pensar que a Regla completa 50 anos e eu faço parte dessa história há 21, é quase metade da história da empresa, né? É algo que me deixa muito orgulhosa. Hoje a gente fecha 50 anos com 40 lojas. Então esse crescimento assim dá orgulho, com certeza, de ter participado. Eu tenho 26 anos de casa, então praticamente é metade da história ali que a gente participa. Então isso não tem preço, assim, olhar e ver esse crescimento todo. A gente pensa, né? Será que essa empresa vai crescer? Não vai? Porque quando eu iniciei, tinha 5 lojas, 6 lojas, né? E depois, com o tempo, foram aumentando. Eu não imaginei que chegaria nessa proporção. Mas lá quando eu comecei, né? Mas quando vai passando um tempinho que tu começa a conviver mais, tu começa a perceber que o negócio vai longe. Primeiro, eu observando o Elias, né? Ele é um cara super pra frente, né? Ele é um garoto de 15 anos com uma sede de viver. Porque a pessoa que tá lá na ponta é a maior energia de toda a empresa, assim. Você sabe onde você tá, mas você nunca sabe onde vai chegar. O que surpreende a gente mesmo é onde a gente conseguiu chegar nas cidades que conseguiu chegar. Se ele tivesse seguido à risca a teoria, a gente não teria esse crescimento. De quando começou e até onde a gente chegou hoje, ela teve eu diria que uma reviravolta de 360 graus. Então a gente hoje se surpreende aonde chegou, do nível de trabalho que se chegou, com as grandes marcas que se trabalham e lideram o nosso mercado hoje e o posicionamento que a gente conquistou no mercado. Então, se você analisar lá, quando nós, irmãos 4, tinham aí 15, 16, 17, 18 anos, 19, todos os 4 vieram juntinhos, a gente não acredita o que conseguiu fazer. Em 2020, quando foi mudado o nome, a nossa grande preocupação era não perder toda a construção da marca Paludo. Porque o que a gente fez em 44 anos de Paludo foi maravilhoso, foi divino, foi uma construção nobre. A gente conseguiu melhorar tudo que a gente fez. Durante esses 44 anos de Paludo,
Eu diria que só gratidão, só obrigado a todos esses milhares de clientes nesses anos e que essa transformação para a Regla foi rapidamente assimilada, absorvida e hoje vivenciada com orgulho por todos nós, todos de casa, colaboradores e todo o cliente, porque a transformação foi muito grande. Então eu diria que as nossas cidades sentiram muito a chegada do acréscimo de tanto produto, de tanta marca internacional dentro pós o nome Regla. Então a Regla ela ficou muito mais jovem, mais completa e mais moderna. O Elias é uma pessoa que busca sempre inovação, ele não para, ele não estagna nunca, então a empresa ela está sempre evoluindo. Então ela cresceu muito, porém ela continua sendo a mesma empresa do início. A gente vê que muita coisa mudou, muita coisa se modernizou, estrutura, organização, coleções, mas o que nunca mudou foi o cuidado ao ser humano, cuidado com o cliente interno. Uma dor em tirar o paludo, uma dor muito grande, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande pela construção do novo nome, que significa as iniciais dos meus 5 filhos. Então isso me dava assim uma gratidão e uma calma, dizia coraçãozinho, fica calmo, vai dar tudo certo, porque você está construindo de novo e com um motivo, uma causa nobre. E eu diria que isso é o que a Regla significa para cada cidade. Ela leva, igual como levava os porta-mala e o banco que não tinha de chevetinho cheio, ela vive levando milhares de novidades diárias, semanais, mensais, coleções, hoje nas cidades que ela atua. Esse é o grande trabalho da Regla. O que a gente sabe hoje é dúvida amanhã, incerteza depois da manhã. Se você ficar, por mais que às vezes a mudança ela gera um pouco de incerteza, mas se lá em 2000, início de 2000 ali, o Elias não tivesse feito a primeira loja multi-andares, tivesse continuado numa sala comercial, um andar térreo, 400 e poucos metros e tudo mais, talvez tu não teria essa evolução toda. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar tendo o mesmo resultado. Você precisa fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente. Eu acredito que chegar onde chegou é um excesso de coragem. Excesso de coragem. É meio falta de limite para a coragem. E eu diria que esse é o grande diferencial. Que o medo, ele assusta e você não se mexe. Você não transforma a tua vida se tu tiver medo. Você vai estar sempre onde você está. Você vai se transformar quando você tiver coragem, mas coragem de arrojar, coragem de inovar, coragem de buscar o diferente. Claro que isso tem um custo absurdo, mas qual é o maior custo? O absurdo e chegar ou ter o medo e não chegar nunca? Eu prefiro o absurdo e chegar um dia do que não chegar nunca.